A mineralogia é a ciência que estuda os minerais, as propriedades químicas, físicas, estrutura molecular, estrutura cristalina, origem, evolução e meteorização. Georges Agricola iniciou a sistematização do conhecimento dos minerais e é considerado o pai da mineralogia, embora não tenha sido um geólogo, sim um médico. A partir daí, o interesse da mineralogia se expandiu. Voltando no tempo, lá na pré-história, o homem já fazia uso do mineral. Pigmentos de hematita e óxido de manganês já eram usados nas pinturas, como tinta vermelha e preta. O sílex, que é uma rocha sedimentar silicatada, também era usada como objeto de corte e produção de armas. A sociedade neolítica já utilizava os gemas como objeto de troca, e quando o homem descobriu os metais, ouro, cobre, ferro, passou a fazer uso deles. O conhecimento desses metais caracterizou alguns períodos da antiguidade, como por exemplo, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Hoje em dia, temos tecnologia suficiente para transformar esses minerais como um bem de consumo. Tudo que você vê vem de mineral. Temos como exemplo o silício, que é um elemento semicondutor de eletricidade utilizado na fabricação de chips. Ele provém da sílica de óxido de silício. As principais formas cristalinas são quartzo, topázio e ametista. É um dos óxidos mais abundantes da crosta terrestre. A sílica é o principal componente da areia e a principal matéria-prima para o vidro, também é usada na fabricação dos cimentos. Para que seja mineral, ele precisa ter as seguintes características: ser sólido, homogêneo, porque se não for sólido e se não for homogêneo, não é um mineral. Se for líquido ou gasoso, não é um mineral. Se for heterogêneo, não é um mineral. Temos como exemplo a água líquida, que apresenta algumas características dos minerais, mas não é sólida cristalina, sendo considerada como um mineraloide, já no seu estado sólido em ambientes naturais é um mineral, como por exemplo o iceberg. Os mineraloides possuem características semelhantes dos minerais, mas sua estrutura interna não é ordenada. Substância produzida pelo homem ou por outro qualquer ser vivo que tenha as características de minerais também são chamados de mineraloides. Sem sua estrutura interna ordenada, se torna um material amorfo. Um exemplo heterogêneo é a rocha, que é constituída por um ou mais minerais, e é um dos conceitos da rocha. Também precisa ser cristalino, mas para que seja cristalino precisa ser sólido e homogêneo, e ter a estrutura interna ordenada. A cristalização se inicia na formação de microcristais. Sabemos que no momento da cristalização a partícula se forma com suas vizinhas, um conjunto de ligações químicas. O resultado desse processo aí forma-se a estrutura tridimensional. Sabemos também que o menor agrupamento desses átomos em uma estrutura cristalina é chamado de célula unitária. Também precisa ser inorgânico. Se for orgânico ou de origem orgânica não é um mineral, mas é chamado de mineral biogênico ou mineraloide. A calcita e a dolomita são os minerais mais comuns desse tipo. E também temos como exemplo o âmbar, que é considerado uma gema, tem sua origem da fossilização de resina de árvores. Sabe-se que os pinheiros que viveram há milhões de anos atrás tiveram suas resinas transformadas em âmbar. Outro exemplo é a pérola, que teve sua origem quando corpos estranhos invadiram o organismo da ostra, como os grãos de areia ou vermes, dando origem à pérola. Também precisa ser de ocorrência natural. Temos processos geológicos do resfriamento do magma, como por exemplo o granito, que é uma rocha ígnea plutônica intrusiva, e apresenta os minerais envolvidos como feldespatos, minerais de mica, piroxênios, afibólios, etc. Também temos a precipitação de sais, como a evaporação das águas dos oceanos que formam a halita. Por último, precisa ter composição química definida, como por exemplo o quartzo e dióxido de silício. Com todas essas características, temos o conceito de mineral como sólido homogêneo, cristalino, inorgânico, de ocorrência natural e composição química definida. Por enquanto é só isso. No próximo vídeo vou falar mais sobre minerais. Até lá. Tchau.